Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Todos nós gostaríamos de ter sucesso em algumas áreas da nossa vida. Na realidade, eu acho que todos nós gostaríamos de ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Nós gostaríamos de ter sucesso no trabalho, ter sucesso em casa, ter sucesso no ministério, ter sucesso no relacionamento, ter sucesso na vida espiritual. E o sucesso ele é muito interessante porque o sucesso ele mexe bastante com a gente. O sucesso ele mexe no nosso interior, mas também mexe no nosso exterior também. Por isso que é fácil você observar que muitas pessoas estão buscando o seu espaço, muitas pessoas querendo mostrar o seu valor, muitas pessoas querendo ser importantes. Por isso que esse mundo é uma correria para lá e para cá, todos querendo demonstrar o seu valor, querer sucesso, quer ser alguém na vida. Mas o sucesso que eu quero falar esta noite é aquele sucesso que vem de Deus. Porque o sucesso aos olhos de Deus, ele é totalmente diferente do sucesso aos olhos do mundo. O sucesso aos olhos do mundo, um dia se vai, um dia acaba. Mas o sucesso que vem de Deus é um sucesso que a cada dia vai nos transformando numa pessoa melhor. É um sucesso que vai trabalhando em nosso caráter, em nossa identidade, nos preparando para viver a eternidade com Deus. E esse é o nosso maior sucesso. É o sucesso em que nós receberemos a coroa da vida que é nos reservada. E nosso texto hoje se encontra no livro de Deuteronômio. Abre a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deixa a sua Bíblia aberta. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. O significado da palavra Deuteronômio é segunda lei ou repetição da lei. Moisés, ele resume as leis e ele relembra as leis com o propósito do povo dedicar novamente suas vidas a Deus. Como nós sabemos, o povo de Israel era um povo muito oscilante na fé. Havia momentos que eles estavam bem com Deus, havia momentos que eles estavam mal com Deus, havia momentos que eles estavam obedecendo a Deus, havia momentos que eles estavam desobedecendo a Deus, e parece que esse povo não é diferente de nós, não é verdade? Nós também muitas vezes somos assim. Então Moisés ele estava lembrando ao povo de Israel tudo o que Deus já tinha feito por eles. Então ele começa a relembrar ao povo de Israel todos os milagres, todos os feitos do Senhor, começa a relembrar tudo que Deus tinha feito por eles. Qual que é o propósito de Moisés? Relembrar o que Deus fez por eles, para que o povo vivesse no caminho da obediência, para que o povo não vivesse, não escolhesse o caminho da desobediência, mas permanecesse fiel ao Senhor. Então, resumindo, Moisés ele relembra o passado, Moisés ele revê o presente e também ele revela o futuro. Nós podemos dizer que é uma retrospectiva, uma introspecção e uma prospecção. E no capítulo 28, que é o nosso texto, ele começa a exortar o povo, dizendo, olha, existem dois caminhos a serem seguidos. Existe o caminho da obediência e existe o caminho da desobediência. E qualquer um dos dois caminhos que vocês tomarem, terá as suas consequências. Então, se vocês escolherem o caminho da obediência, vocês vão sofrer com essas consequências. Se vocês escolherem o caminho da desobediência, vocês também sofrerão as consequências por essa decisão. Então, ele começa a explicar que as pessoas colherão o fruto da decisão que eles tomarem. E hoje eu quero falar apenas do primeiro trecho, porque se você observar o capítulo 28, os 14 primeiros versículos, ele fala sobre a bênção da obediência, e depois a partir do versículo 15, começa o livro a descrever ali as maldições das desobediências. Mas hoje nós vamos ficar com o primeiro trecho de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14. Fim de ano
é um momento de avaliação. Nós estamos no último mês do ano, e normalmente quando chega essa época, nós começamos a avaliar a nossa vida. Tudo que nós fizemos na nossa vida, as decisões que nós tomamos. E a gente começa a avaliar aquilo que a gente errou, aquilo que a gente acertou, aquilo que foi de bom proveito, aquilo que não foi de bom proveito. Algumas coisas nós vamos querer repetir em 2018, algumas coisas nós não queremos repetir, nós queremos eliminar da nossa vida em 2018. É um mês que a gente faz avaliação. Então, essa palavra de Deus para nós nessa noite, ela é bem propícia para o momento, porque eu creio que você quer entrar nesse ano de 2018, eu creio que você quer trilhar o caminho da obediência, não só porque você vai, trilhando o caminho da obediência, você vai ter as bênçãos do Senhor. Não deve ser essa a nossa maior motivação. Nós não estamos falando aqui de um legalismo, nós não estamos falando aqui de uma teologia prosperidade, nós estamos falando aqui de algo que vai depender só de você, e porque você fez aquilo, você vai exigir de Deus. Não, você sendo obediente já é uma bênção, não é verdade? E é isso que Deus espera de nós. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as bênçãos da obediência. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 14. Quem trouxe sua Bíblia me acompanha, quem trouxe celular, liga a sua Bíblia no seu celular, acessa aí no seu tablet. 28, de 1 a 14, diz o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará vocês cabeça das nações e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre as bênçãos da obediência. O texto é muito claro e ele explica claramente as consequências da pessoa que obedece ao Senhor, os frutos que essa pessoa colherá. A gente sabe, a Bíblia diz a respeito disso, sobre a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Deus é tão justo que a gente colhe aquilo que a gente planta. E o texto vai mostrar algumas consequências, alguns frutos dessa obediência, e eu quero destacar para vocês. O primeiro é a posição de destaque. Quem obedece ao Senhor alcança essa posição de destaque. O versículo 1 e versículo 13, ele é muito claro, preste bem atenção no texto. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 13, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda.
se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Diga ao irmão que está ao seu lado: aquele que é obediente ao Senhor se destaca. Observe essa frase no versículo 13, o que ele diz: vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Irmãos, a pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que é obediente a Deus, Deus vai abençoando tudo que ele faz, e ela começa a se destacar. Por quê? Porque a mão do Senhor está sobre ele. Como ele é uma pessoa obediente, como ele é uma pessoa que busca seguir a palavra de Deus, busca ter uma vida reta, tudo que ele faz, Deus vai abençoando, porque a mão do Senhor está sobre ele. Não somente isso, mas as pessoas que estão ao redor da pessoa obediente, começam a perceber, começam a olhar para essa pessoa e pensam: olha, tem algo diferente nela, eu vejo que ela é uma pessoa diferente, eu vejo que tem algo diferente, muito diferente do que as outras pessoas. Por quê? Porque a mão do Senhor está sobre a pessoa obediente, porque essa pessoa começa a chamar a atenção pela sua atitude, pelo seu caráter, pelo modo como ela lida com a vida, com os valores da vida, totalmente opostos como as pessoas lidam. Então ela começa a se destacar, ela começa a chamar a atenção das pessoas. A pessoa que é obediente, ela vai se destacar, embora ela pode começar por baixo, ela pode começar pequena, mas de acordo com, vai passando os dias e vai passando o tempo, o Senhor começa a honrá-la, e ela vai aos poucos conquistando, vai avançando. Meu irmão, se você é uma pessoa obediente a Deus, eu desafio você a olhar para a sua vida e olhar como era a sua vida 5 anos atrás. E veja, se você é uma pessoa obediente, se você não está melhor hoje do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Quem serve a Deus, a vida melhora, porque a mão do Senhor está sobre essa pessoa, abençoando tudo que ele faz. Vamos olhar para a vida de José. Vamos olhar para a vida de José. José, ele era o quê? O filho preferido. Por ser o filho preferido, o que aconteceu? Ele foi vendido pelos seus irmãos tinham inveja. Mas quando ele foi vendido como escravo. E como escravo, sabe quem que ele era? Ele era o escravo preferido. Depois ele foi preso. E quando ele foi preso, lá na prisão, sabe o que ele era? Ele era o preso preferido. Depois ele era empregado. E que ele era? O empregado preferido. Virou o quê? Governador do Egito. Vocês percebem? Quando uma pessoa obediente ao Senhor, o Senhor vai o abençoando e ele vai se destacando. José, quando ele foi tentado, ainda solteiro, ele resistiu, ele permaneceu fiel. Então o Senhor foi abençoando a vida de José, e ele foi crescendo, e ele alcançou uma posição de destaque. E é isso que Deus tem para nós. Não que isso vai ser o nosso foco, não que eu vou ser obediente porque eu quero as bênçãos de Deus. Eu vou ser obediente porque eu sou filho de Deus, mas não há como negar que quando uma pessoa obedece, quando uma pessoa segue os princípios da palavra de Deus, naturalmente ele atrai as bênçãos sobre a sua vida. Isso é natural. Por que Deus colocou José em posição de destaque, irmãos? Porque José era uma pessoa obediente ao Senhor. O preço que ele pagou foi muito alto. Ele sofreu muito. Ele viveu um momento de lutas, momentos em que ele se sentiu rejeitado. Mas Deus não o esqueceu. E Deus o honrou e o colocou numa posição de destaque. Muitos de nós queremos uma posição de destaque. Muitos de nós queremos o sucesso. Muitos de nós queremos as bênçãos de Deus. Mas a pergunta que fica é: nós estamos dispostos a pagar o preço que José pagou? Nós estamos dispostos a pagar esse preço que José pagou, de fidelidade a Deus? Porque o nosso sucesso está em Deus, e está enquanto nós somos obedientes ao Senhor. Talvez você deve estar perguntando: mas pastor, como que eu faço para ser um cristão que se destaca, uma pessoa que se destaca? Eu sempre digo aqui que a Bíblia interpreta a Bíblia,
Você não precisa correr para nenhum lugar. A Bíblia interpreta a Bíblia. E no versículo 13 nos dá uma dica. Olha o que diz o seguinte, versículo 13. Se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Observe, irmãos, essa palavra cuidadosamente. Nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar, nós precisamos ser diligente com os mandamentos do Senhor. Dessa forma, se nós cuidarmos, nós sermos diligentes aos mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas virão sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Muitas pessoas não se destacam, muitas pessoas não crescem, muitas pessoas não avançam, sabe por quê? Porque escolhem trilhar mais pelo caminho da desobediência do que pelo caminho da obediência. Por isso que colhem mais frutos da desobediência. Quando você tiver tempo, você pega esse mesmo capítulo que nós estamos lendo, começa a ler o versículo 15, a partir do versículo 15. Então nós precisamos ter cuidado com a palavra de Deus, assim como nós cuidamos da nossa casa. Você hoje, quando saiu de casa, o que você fez? Você trancou a porta, você fechou a janela. Da mesma forma que a gente cuida da nossa casa para que ladrão não entre, nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, para que a desobediência não entre e cause em nós um estrago. Amém, irmãos? Segundo, bênção completa. Pessoa que é obediente ao Senhor, alcança a bênção completa. Versículo 2 ao versículo 6, olha o que diz. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Versículo 5. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Aquele que é obediente, ele alcança a bênção completa. Talvez você possa pensar, mas pastor, existe bênção incompleta? É que eu estava olhando para esse texto, não me veio em mente uma outra palavra. Observe o versículo 2, o texto diz o seguinte, que as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Preste bem atenção no que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a bênção não virá somente sobre você. O texto está dizendo que se você ser obediente ao Senhor, as bênçãos vão acompanhar você por onde quer que você vá. Isso me fez lembrar, sabe de quem? De Abraão. Por quê? Quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu vou te mostrar, Abraão não teve dificuldade de mudar. Sabe por quê? Porque ele sabia, para onde ele fosse, Deus ia com ele. A bênção de Deus vinha sobre ele. Então toda vez que Deus falava para Abraão, sai daí, vai para lá, ele saía. Por quê? Ele sabia que o mais importante já estava sobre ele, que era a bênção de Deus. O que isso tem a ver com as nossas vidas? Não importa onde você mora. Se você mora em Campo Grande, Rio de Janeiro ou São Paulo. Não importa em que empresa você trabalha, se é uma grande empresa ou uma pequena empresa. O que importa é que as bênçãos do Senhor estarão sobre você e vai acompanhar você aonde você andar. É isso que o texto está dizendo. Por isso que eu coloquei bênção completa. Isso é bênção completa, meus irmãos. Tem pessoas que têm dificuldade de mudar, de sair de um lugar e ir para o outro. Tem dificuldade de obedecer ao Senhor. Porque ele se fecha na sua zona de conforto, na sua zona de segurança, ele acha que aquilo ali que é bênção. Não, meu irmão, se Deus não estiver ali com você, aquilo ali é uma ilusão. Então, se Deus mandar você para algum lugar, se Deus quiser mudar você de uma empresa, você vai, porque a bênção do Senhor vai acompanhar você. Amém? Bênçãos virão sobre você e os acompanharão. Tem pessoas que alcançam a bênção de Deus e logo se esquecem do Senhor. Parece que aquilo que deveria ser alegria e que deveria completar ou trazer algo de grandeza, algo que elevasse essa pessoa, parece que foi maldição. Porque parece que quando a bênção veio, essa pessoa se esqueceu do Senhor, afastou dele,
começou a parar de vir à igreja. Então parece que aquilo, em vez de abençoar aquela pessoa, tornou maldição. Por quê, irmãos? Porque talvez está buscando a Deus com interesse. É o que eu falei, a nossa maior motivação de obedecer não é atrair as bênçãos, mas é pelo fato de nós sermos filhos de Deus. Porque senão nós vamos começar a falar de uma teologia aqui da prosperidade, ou de algo legalista, que só depende de você. Eu fiz, agora o Senhor tem que me abençoar. Não é dessa forma. Não é isso que nós estamos querendo passar para vocês aqui essa noite. Nós estamos falando, como filhos de Deus, nós vamos ser obedientes ao Senhor, e consequentemente as bênçãos virão. Mas se não vir também, Ele é Deus, como diz aquela canção. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele fechar, Ele continua sendo Deus. Vamos olhar novamente o versículo 3. Irmãos, olha só o tanto de vezes que aparece a palavra abençoada. Abençoado, olha só, versículo 3. A partir do 3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos. Sua cesta, sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Irmãos, olhando para esse texto, Deus não está dizendo que nós não teremos lutas, mas Ele está dizendo que nós teremos bênçãos. Até porque muitas bênçãos virão através das nossas lutas. Então, o texto não está dizendo que você não vai ter luta nenhuma, mas ele está dizendo que você terá muitas bênçãos. Agora, muitas bênçãos vão vir através das lutas também. Você tem que estar preparado para isso. Por exemplo, José, antes de ser governador do Egito, ele teve que passar pela luta o quê? Da rejeição, a luta da prisão. Davi, antes de ser rei, ele passou pela luta o quê? Contra Golias. Jesus, antes de ser Salvador, ele passou pela luta o quê? Da cruz. Então muitas lutas também, elas estarão presentes em nossas vidas, e nos trará também a grandeza, a bênção de Deus. Agora, talvez você fique pensando, mas pastor, o que eu faço para ser uma pessoa obediente ao Senhor? Existe alguma dica? O que eu faço? Eu quero ser essa pessoa obediente. Então vamos novamente, a Bíblia interpreta a Bíblia. Lá em Jó capítulo 1, versículo 1, olha o que a Bíblia diz. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o... Você quer ser uma pessoa obediente? Então, primeiro, tema a Deus. Tema a Deus. Segundo, evite fazer o mal. Você viu o mal, passa para o outro lado da rua. Desvia o olhar. Mude o pensamento. Você quer temer a Deus, você quer ser obediente a Deus? Tema a Deus e evite fazer o mal. Quem obedece ao Senhor será abençoado, e a sua bênção não será pela metade, meu irmão, minha irmã. A sua bênção será completa. Olha essa frase, o que ela diz: não fique empolgado com o que Deus pode dar, empolgue-se com o que Ele é. É justamente isso que nós estamos falando. Nós não vamos atrás do Senhor por causa das bênçãos, nós vamos atrás do Senhor pelo que Ele é. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Pai. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que têm dificuldade de adorar a Deus por 2 horas aqui na igreja. Tem pessoas que têm dificuldade de orar diariamente ao Senhor. Eu fico perguntando, essa pessoa não pode ir para o céu, porque no céu vai ser adoração, vai ser louvores o tempo todo. Então, se você não consegue adorar a Deus aqui na terra, para que você quer ir para o céu? Já pensou nisso? Porque lá vai ser assim. Então, se você não consegue fazer aqui, como você vai conseguir fazer no céu? Então, o nosso desejo é de procurar conhecer Deus mais e mais. Amém, irmãos? Terceiro, versículo 7. Garantia da vitória. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Irmãos, o texto está dizendo que Deus garante vitória àquelas pessoas que lhe obedecem, aquelas pessoas que procuram ser fiéis ao Senhor, aquelas pessoas que procuram obedecer os mandamentos do Senhor. Então, como nós dizemos agora há pouco,
nessa vida nós teremos muitas lutas, nós enfrentaremos muitas lutas, muitas batalhas, muitas provações, nós enfrentaremos momento de dor, nós enfrentaremos momento de frustração, nós enfrentaremos momentos de decepção, de sofrimento, mas o que o texto está nos dizendo é que nós não lutaremos sozinhos. Por isso que a Bíblia diz que a batalha é do Senhor. A Bíblia diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. E o texto está dizendo isso. A Bíblia diz que o diabo é como um leão, ao nosso redor, procurando a quem possa devorar, mas ele não vai prevalecer na vida daquele que é obediente ao Senhor. Amém, irmãos? Ele pode até tentar, mas não vai vencer. Salmo 91, 7 diz: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Deus quer lhe dar vitórias sobre as suas lutas, lutas que talvez tenham feito você chorar por vários dias, e Deus está disposto a fazer isso. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, a gente precisa entender e pincelar e garimpar a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, porque muitas serão as lutas, mas muitas serão as vitórias. A Bíblia diz isso no plural, que nós somos mais que vencedores. Então nós teremos muitas batalhas, mas nós teremos muitas vitórias que o Senhor irá nos conceder. A Bíblia diz que nós somos ovelhas destinadas ao matadouro. Então, se você não morreu hoje, quer dizer que você venceu novamente. Que a Bíblia diz que nós somos ovelhas destinadas ao matadouro. Então, se você não morreu, você está aqui, você venceu novamente. Olhando novamente o versículo 7, olha o que diz: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos. Quem vai conceder vitória a você? É o Senhor. Não é na força do seu braço, não é na sua capacidade, não é na sua inteligência. É o Senhor que vai conceder a vitória a você. Ele está dizendo isso. Que profundidade de texto, irmãos, que coisa maravilhosa, como Deus é poderoso. O que o texto está dizendo é que quando nós não tivermos força para lutar, é do Senhor que vai vir a nossa vitória, é Ele que vai nos conceder. Mas talvez você ainda com algum questionamento, você tem uma perguntinha dentro de você: pastor, como que eu faço para viver essa vida de vencedor? Como você faz? Vamos de novo para a Bíblia, interpreta a Bíblia. Salmo 51, 12, diz o seguinte: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Irmãos, vocês sabem qual foi o contexto que essa palavra foi escrita? Quem escreveu esse salmo foi Davi. E Davi, ele escreveu esse salmo depois que ele tinha cometido adultério com Betseba, depois que ele tinha desobedecido ao Senhor. Então ele escreveu esse salmo dizendo: Senhor, me dá um espírito pronto a obedecer. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu não confio em mim. Deus, dentro de mim habita um ser mau, um ser de carne, e a carne entra em guerra contra o espírito a todo momento. Senhor, por mim, eu não vou conseguir obedecer ao Senhor, porque o meu natural é a inclinação para fazer aquilo que é errado, o meu natural é desobedecer ao Senhor. Então eu peço ao Senhor, me dá esse espírito pronto a lhe obedecer, Senhor. Eu não quero mais falhar, eu não quero mais te entristecer, eu não quero mais pecar. Era isso que Davi estava dizendo: eu quero espírito pronto a lhe obedecer. Então, você quer viver uma vida de vencedor? Você precisa fazer essa oração também. Senhor, me dá um espírito pronto a lhe obedecer, me dá um espírito pronto a obedecer a sua palavra, me dá um espírito pronto a alinhar a minha vida com os princípios da sua palavra. Acontece que tem muitas pessoas que têm o espírito pronto a reclamar, tem o espírito pronto a fazer fofoca, um espírito pronto a estar murmurando, a estar questionando, a estar desobedecendo, estão prontas para fazer isso. E a nossa oração tem que ser essa: Senhor, me dá esse espírito pronto a obedecer. Agora, irmãos, não importa as circunstâncias, porque parece que tem gente que só consegue obedecer quando está dentro da igreja, porque sai da porta daquela fora, não parece que é trigo, parece que é joio. Então tem pessoas que têm o espírito pronto para obedecer em determinadas áreas da sua vida,
mas em outras áreas ele não consegue obedecer. Deixa eu contar uma história para você. Certa vez um rapaz, ele estava lanchando numa lanchonete com uma mulher, e no momento que ele foi pagar, ele pediu para colocar numa caixinha algumas esfirras que ele iria levar. Então a pessoa estava colocando ali, só que o dono daquele estabelecimento, ele fazia saques no caixa e colocava dentro da caixinha para não chamar a atenção. Então ele colocava naquela mesma caixinha de embalar as esfirras, ele colocava ali para levar para o banco. Então naquela mistura ali, ele colocando dinheiro, a caixinha tal, entregaram a caixinha do dinheiro para o rapaz foi embora para casa. Então chegou em casa, ele foi abrir lá a caixa, viu aquele dinheiro, falou: opa, não foi isso que eu pedi esfirra e me entregaram o dinheiro. Então ele voltou ao estabelecimento. E ele conversou ali com a pessoa responsável, dizendo: olha, eu fiz uma encomenda tal, chegou em casa dinheiro. Aí o dono chegou e falou assim: nossa, nunca vi uma pessoa tão honesta como você. Eu estava desesperado, porque nessa correria aqui, eu nem sabia para quem eu tinha entregado essa caixa. Você poderia ficar quieto e eu nem iria descobrir. Olha, parabéns. Aí chamou uma pessoa, funcionário do estabelecimento, falou: olha, vamos tirar uma foto com ele, com a sua esposa aqui, vamos colocar no Facebook. Eu quero colocar uma frase assim, ó, hashtag o homem mais honesto que conheci, vamos colocar isso no Facebook. E aquele rapaz chamou, o dono falou: não tira foto não. Por quê? Porque essa aqui não é minha esposa, é minha amante. Então vocês conseguem perceber? Ele era fiel em uma área, mas era infiel em outra. E muitas vezes nós fazemos isso na vida cristã. A gente consegue ser fiel a Deus em uma área, e na outra área a gente enfrenta tanta dificuldade. E é justamente nessa área que nós precisamos de um trabalhar maior de Deus e pedir: Deus, me dá esse espírito pronto a obedecer, porque eu tenho dificuldade nessa área. Eu consigo ser fiel ao Senhor em certa área, mas tem certa área que para mim é difícil demais. E a gente precisa fazer essa oração que Davi fez: me dá esse espírito pronto a obedecer. Vai ter lutas? Claro que vai, mas vai ter muitas vitórias também. Amém, irmãos? Quarto e último, prosperidade em diversas áreas. Agora vamos para o versículo 8 ao versículo 12. Diz o seguinte: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andares nos caminhos dele. Versículo 10. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Versículo 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Quem obedece ao Senhor atrai para a sua vida a prosperidade. Agora vamos trabalhar um pouco o conceito de prosperidade, porque essa palavra aí é muito mal interpretada, né? É igual pecado. Se eu falar para vocês aqui: olha, gente, tem um irmãozinho do louvor aqui, que ele não vai tocar mais porque ele caiu no pecado, o que vocês vão imaginar? Alguma coisa sexual, não é verdade? Por quê? Porque a gente acha que a gente classifica pecado grande e pecado pequeno. E às vezes não, ele não vai tocar mais porque ele está enfrentando problema com mentira, por isso que ele não vai tocar mais. Mas parece que quando a gente fala pecado, a gente só fala: ó, o cara adulterou, o cara dormiu com a namorada, não é verdade? Então, quando a gente fala em prosperidade, a gente também tem um conceito assim um pouco distorcido a respeito disso. Mas ser próspero, irmãos, é ser bem-sucedido. E o texto no versículo 8, 11, 12, diz que nós seremos bem-sucedidos no nosso trabalho. Então, uma pessoa que é obediente ao Senhor será bem-sucedido no seu trabalho. Por quê? Porque Deus vai dar a capacitação, Deus vai abrir a porta, vai dar a oportunidade, Deus vai providenciar os recursos necessários. E o versículo 9 e 10 diz que nós seremos bem-sucedidos espiritualmente. Ou seja, Deus forjará em nós
a santidade e fará com que as pessoas reconheçam que nós somos dele. Irmãos, quer uma bênção maior quando alguém olha para você e diz: aí está um filho de Deus? Irmãos, não existe bênção maior do que isso. Já pensou você ser reconhecido como filho de Deus? Olha, eu vejo nesse homem, eu vejo nessa mulher, um homem de Deus. Gente, isso é a maior bênção que nós poderíamos receber, é a confirmação, é a testificação que nós somos filhos de Deus e que nós estamos levando Deus a sério. E Deus tem essa prosperidade para nós em diversas áreas. Agora, veja bem o que eu vou dizer. Você sabe o que significa a palavra prosperidade? A palavra prosperidade significa ausência de nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas acham que prosperidade tem a ver só com dinheiro, mas não é só isso. Por exemplo, tem pessoas que são prósperas financeiramente, mas são miseráveis no casamento. Tem pessoas que são prósperas financeiramente, mas são miseráveis no relacionamento. Tem pessoas que são prósperas financeiramente, mas são miseráveis espiritualmente. Estão mendigando na área do espírito, na área espiritual de suas vidas. Então prosperidade não é somente, tem a ver com dinheiro aos olhos de Deus. Prosperidade é você não ter ausência de nada. Você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir, você vai ter o que beber, seu filho vai ser abençoado, a sua casa será abençoada, no seu lar vai ter paz, no seu lar vai ter alegria. É dessa prosperidade que Deus está falando. Porque pode ser que a questão da prosperidade só financeiramente para você vai causar um maior estrago na sua vida e na sua casa. Tem gente que não está preparado para ter dinheiro, para ser mais favorecida do que as outras pessoas. Tem pessoas que não estão preparadas para isso. Por isso que existe oração, irmãos, que Deus diz não. Ele enxerga lá na frente se isso vai ser bênção ou não na sua vida. Agora, vamos voltar para a vida de José. O Senhor concedeu a José não somente prosperidade financeira, porque afinal, ele foi governador do Egito. Deus concedeu a ele também prosperidade na questão familiar, na questão relacional com seus irmãos. Por quê? Se você olhar a Bíblia, você não vai ver em nenhum momento, na palavra de Deus, antes de José ter sido vendido como escravo, você não vai ver em nenhum momento José abraçando seus irmãos, José conversando amigavelmente com seus irmãos. Você vai ver na Bíblia, a Bíblia dizendo que os irmãos de José tinham inveja dele, que odiavam José e por isso que José foi vendido. Só que acontece o seguinte, quando os irmãos de José vêm até José para comprar comida e José reencontra os seus irmãos, eles se abraçam, eles se beijam, eles choram juntos. Agora entenda, os irmãos quando venderam José, empurraram José o quê? Para longe, ou seja, ó, José, nós não queremos você perto da gente, você não é bem-vindo aqui, nós não gostamos de você, vai para longe de nós, e venderam José. Mas quando José reencontra seus irmãos, sabe o que José faz? José traz os seus irmãos para perto e diz, olha, os irmãos quiseram ser escravos de José, José falou, vocês não vão ser escravos, eu vou sustentar vocês, eu vou sustentar a família de vocês, eu vou dar terra boa para vocês vão participar também da minha prosperidade, porque o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Então entenda, Deus estava dando a José, não somente prosperidade financeira, mas prosperidade familiar, relacional com seus irmãos. É esse tipo de bênção que nós estamos falando aqui essa noite. É esse tipo de prosperidade que Deus quer. Por isso que a vida que Deus tem para nós é uma vida abundante. E nós precisamos enxergar isso. Eu sempre digo que desobedecer a Deus não é somente uma questão de desobediência, mas é uma questão também de tolice, de falta de inteligência. Porque se você pegar a palavra de Deus, literalmente, vou dizer assim, uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem Jesus no coração, se ele pegar a palavra de Deus e olhar ali as consequências da obediência e as maldições da desobediência, sem fé ele vai falar, eu vou escolher esse caminho aqui, porque se eu escolher esse caminho aqui, ó, o tanto de desgraça que eu vou ter na minha vida. Gente, é simples. Então não é só questão de desobediência, é questão também de uma inteligência espiritual que nós precisamos ter. O Senhor concedeu essa prosperidade a José e quer conceder a você também. Então honre a Deus, meus irmãos, e Deus vai honrar você.
Quem obedece ao Senhor, o Senhor trará prosperidade sobre diversas áreas. O Senhor está disposto a derramar as bênçãos sobre sua vida. E 2018 está chegando aí. E é o momento de você pegar uma folha e dividir essa folha com um risco no meio, fazendo 2 colunas, e colocar o que você fez, que você gostou, que você concordou, e aquilo que você fez, que você entristeceu a Deus e que você não quer fazer. É esse tipo de avaliação, e falar: Deus, isso aqui eu quero limar da minha vida, eu não quero mais repetir isso que eu fiz em 2017. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero repetir, isso aqui foi bênção, isso aqui eu quero continuar. E nós precisamos fazer isso. O ano de 2018 está aí, e eu creio que todos nós que estamos aqui essa noite, nós queremos trilhar pelo caminho da obediência. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter esse espírito pronto a obedecer, seja em qualquer lugar, seja em qualquer situação, não importa se vai causar impacto ou não. Se olharmos para o versículo 14, Moisés dá uma advertência ao povo. Ele diz o seguinte: não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou. Sabe o que Moisés está dizendo aí? Quem conhece a palavra de Deus não deve abandoná-la. Quem conhece a palavra de Deus não deve desobedecê-la. Ele está dizendo: ó, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, o Senhor jamais quebra a aliança que Ele fez com a gente, e Ele espera isso de você, isso de mim, isso de nós. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da... Existem pessoas que querem a coroa da vida, mas não são fiéis até a morte. São fiéis por um tempo, enquanto as coisas vão bem, mas logo abandonam. A Bíblia está nos exortando a não ser fiel por algum tempo, não ser fiel enquanto você está dentro da igreja, mas ser fiel até a volta de Jesus. Quem obedece ao Senhor será abençoado, terá uma posição de destaque. Deus o colocará como cabeça e não cauda. As bênçãos do Senhor serão completas, virão e estarão sobre sua vida. Você terá a garantia da vitória, seus inimigos serão derrotados, e a prosperidade virá em diversas áreas de sua vida, e você será bem sucedido. Vale a pena dizer que a nossa maior bênção, a nossa maior vitória, já está reservada para nós, que é a coroa da vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa mensagem, que essa mensagem ela crie em vocês uma atitude de mudança, para que 2018 seja um ano mais abençoado que 2017. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, amados irmãos, e vamos orar. Eu creio que a grande bênção é receber as bênçãos da obediência, se bem que as temos, mas a grande bênção está no fato de ser obediente. Não, feche seus olhos agora e faça um pouquinho, pense um pouquinho de como foi esse ano para você, no que diz respeito a ser obediente. Como foi? Quais são as áreas que precisam ser tratadas? Quais são as áreas que precisam ser trabalhadas? Sei que não vai dar para você fazer tudo isso agora, mas dá para você começar agora. E principalmente diante de algumas coisas que o Espírito Santo está trazendo assim, agora na sua vida. Converse com Deus. E diga sobre o desejo do seu coração de ser obediente, de ser obediente, de ser obediente, a despeito de tudo. Fale com Deus que o seu desejo é ser obediente em nome de Jesus. Procure aplicar isso para a sua vida. Andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. E agora, meu irmão, diga, confesse ao Senhor que você não tem forças para ser 100% obediente, que você precisa da graça de Deus. Confesse a Ele, você precisa da graça de Deus. Confesse ao Senhor, diga: Deus, eu quero esvaziar de mim mesmo, eu quero ser cheio do Espírito,
Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito para ser obediente. Você não será 100% obediente pela sua própria força. Não será. Não será. Ninguém consegue ser 100% obediente pela sua própria força. Foi por causa disso que Jesus veio. Obediência depende da graça de Deus, da plenitude do Espírito Santo. Então renuncie-se e peça a Deus: eu quero ser 100% do Senhor, eu quero estar vazio de mim mesmo e ser cheio do Espírito, ser cheio do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue orando, continue buscando a Deus. Há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, que quer ser obediente ao Pai? Primeiro passo, entenda, todos nós pecamos, e precisamos da graça de Deus. Confesse a Deus, você que ainda não fez isso, confesse a Deus que você é um pecador, porque você tentou controlar a sua própria vida, e ao mesmo tempo agora, saiba que Deus deu graça para você, que Ele entregou o seu Filho. Então agora entregue-se a Jesus, abre o teu coração. Você que ainda não fez isso, é uma boa hora para você terminar bem o ano e começar bem um outro ano, é entregando sua vida para Jesus. Reconheça, e agora entregue sua vida para Jesus, O Senhor está falando com você, o Espírito Santo está trabalhando aqui. Se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, e quer agora entregar a sua vida para o senhorio de Jesus, quer dizer para Jesus: Jesus, seja o dono da minha vida, Jesus, seja o meu Senhor. Se você quer fazer isso, com um simples gesto você pode dizer: eu já fiz isso agora em minha oração. Levante sua mão. Quem aqui quer entregar sua vida para Jesus? Quem aqui está fazendo isto esta noite quer entregar sua vida para Jesus? Levante sua mão. Alguém aqui que ainda não fez isso? Levante a sua mão e diga: eu quero me entregar a Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Há alguém aqui que precisa fazer isso? Não é o homem quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito de Deus. Faz a tua obra, Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando com você, levante a sua mão e vamos orar e entregar a sua vida para Jesus. Alguém aqui? Senhor Deus, que a tua bênção venha sobre todos, ó Pai, a bênção da obediência, porque a maior bênção, ó Deus, não é os resultados, mas é a própria obediência. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, como foi pregado aqui, Senhor, que nós sejamos obedientes ao Senhor, todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Quantos aqui estão felizes com a palavra que recebeu, em nome de Jesus? Então não saia agora, vamos louvar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus, vamos louvá-lo. Alegre-se no Senhor, aquele que celebre ao Senhor. Me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, e conhece por dentro tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu
sair deste universo de amor. A Ele, somente a Ele. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. Ao nosso Deus. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, a graça redentora do nosso Senhor, Salvador, amigo de todas as horas, que a comunhão do Espírito que nos faz um, que é com suas consolações, e o poder do Espírito venha sobre você, venha sobre todos nós, para que todos sejamos o todo tempo obediente ao Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Tenha uma semana super abençoada em nome de Jesus.